dia, boa tarde, boa noite. Vamos para mais uma aula de matemática. Professor Ismael. Hoje nós vamos falar de múltiplos, divisores e critério de divisibilidade, tudo num pacote só. Vou explicar o que é múltiplos, o que são divisores e alguns critérios de divisibilidade para a gente estar decorando. Então você assista bem esse vídeo mais de uma vez, principalmente para gravar, para decorar os critérios de divisibilidade, que é importantíssimo na hora de fazer um concurso, tá? Vou pedir para você já dar um like e se inscrever no canal, para que mais pessoas possam estar vendo esses vídeos e a gente aí tá divulgando esse material. Vamos lá? Múltiplos. Vou falar primeiro o que são múltiplos. O que são múltiplos, professor? Múltiplos vai nos arremeter, vai nos lembrar em multiplicação. Multiplicação, múltiplo está associado ao nome de multiplicação, associada a tabuada. Então, quando eu falo em múltiplos, eu estou falando a tabuada de um número. Só que essa tabuada não vai só até o 10. A gente tem muito comum a gente achar que a tabuada para no 10, tipo tabuada do 5, vai até o 50. Não, eu tenho 55, 60, 65, 70 e assim sucessivamente. Então, eu coloquei aqui os múltiplos de 5 a tabuada de 5. 0, 5, 10, 15, 20, 25, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 80, 75, 80, 85 e vai ao infinito. Se eu tenho infinitos números, então eu tenho infinitos múltiplos. Divisores não, divisores eu tenho um número determinado, mas múltiplos eu tenho infinitos. Qualquer número que eu pensar e multiplicar por 5, ele vai ser um múltiplo de 5. Então, o que seria a definição? Olha só, os múltiplos de um número inteiro, na verdade naturais, são um conjunto de elementos que são obtidos após a multiplicação desse número fixo. Que número fixo é esse? Multipliquei por 5. Tá? Por todos os números inteiros, todos os números naturais. 5 vezes 0, 5 vezes 1, 5 vezes 2, 5 vezes 3, 5 vezes 4, 5 vezes 1000. Vão ser múltiplos de 5. Lembrando que o número 0 é o menor múltiplo de qualquer número. Todo número natural é múltiplo de si mesmo. Por quê? Porque tem um 1. O 0 é o primeiro, depois vai vir o próprio número, que seria 5 vezes 1, 5. Para sabermos se um número é múltiplo de outro, basta dividir. Então, eu vou pegar, tipo, professor, eu quero saber se 550 é múltiplo de 5. Eu vou pegar 550 e dividir por 5. Se essa divisão for exata, ou seja, se o resto for 0, então o número vai ser múltiplo do outro. Se essa divisão não for exata, ou seja, se tiver outro resto, então ele não vai ser múltiplo do outro. Então, a condição principal para eu saber se um número é múltiplo do outro, eu vou dividi-lo. Dividir pelo número que eu quero saber se ele é múltiplo. Então, tem que estar o resto 0. Tem que ser uma divisão exata. Tá? Se você tem dúvida ainda do que seria uma divisão exata, dá uma olhada lá no vídeo que fala sobre divisão. Eu vou falar divisão exata e divisão que não for exata, quando tem outro tipo de resto diferente do 0. Então, basicamente, eu só divido. Então, tipo assim, 56 dividido por 7, 8, resto 0. 7 vezes 8, 56, resto 0. Então, eu posso afirmar que o 56 é múltiplo de 7. É interessante eu olhar essa conta, que eu também posso afirmar que o 56 é múltiplo de 8, né? Porque 8 vezes 7, 56. 7 vezes 8, 56. A ordem dos fatores não altera o produto. Então, o 56 ele é múltiplo tanto de 7, quanto ele é múltiplo de 8. E divisores, professor? Se eu já entendi o que são múltiplos, bem fácil eu pegar essa noção de divisores. O que seriam divisores? Então, o que são divisores? Divisores de um número natural são todos os números naturais que dividirem tal número. Um exemplo, eu tenho 800, quero saber se ele é divisor por 3. Eu vou pegar o 800 e vou dividir por 3.
resultarão numa divisão exata. Não vai dar exato, ok? Porque para dar exato, o resto tem que ser zero. Vamos voltar lá naquele outro exemplo? Eu não dividi 56 por 7, o resultado deu 8, não resto zero. Então, eu falei que 56 é múltiplo de 7. Eu falei que 56 é múltiplo de 7. Se 56 é múltiplo de 7, eu posso falar que 7 é divisor de 56. Então, se eu tenho a noção do que seria múltiplo, o resultado, o resto da divisão tem que ser zero. Se eu sei o que é múltiplo, eu sei o que é divisor. 56 é múltiplo de 7. 7 é divisor de 56. Pronto. Então, eu utilizo o mesmo processo para achar o múltiplo e para achar os divisores. Lembrando que os divisores são os menores, são os números que dividem, e múltiplos são os números que multiplicam, então vão ser os números maiores. Vou falar alguns critérios de divisibilidade nesse vídeo. Tá? Esses critérios, vocês vão precisar pausar o vídeo, vão precisar ver mais de uma vez e, se possível for, anotar todo e qualquer critério de divisibilidade que eu vou estar passando aqui agora. Vocês vão precisar estudar bastante eles, que é muito importante para concurso você ter ele aqui, ó, na cabeça, ok? Vamos lá. Quando o número for divisível por 2? O número vai ser natural, vai ser divisível por 2 quando ele for par. Muito fácil. Tem também uma definição quando o último algarismo for 0, 2, 4, 6 e 8. Ou seja, quando ele for par. Termina com 0, é par, divisível por 2. Termina com 5, opa, 5 é ímpar, não é divisível por 2. Então, é o mais fácil, um dos mais fáceis é quando o número for divisível por 2, ok? Quando o número é divisível por 3, professor? Quando o número natural é divisível por 3, quando a soma dos seus algarismos é divisível por 3. Calma aí, professor. Calma aí. Como assim, soma dos seus algarismos? Vou explicar aqui para vocês. Eu tenho o número ali 597. Ele é divisível por 3? Eu vou pegar e vou somar os algarismos 5, 9 e 7. 5 mais 9, 14, mais 7, 21. Então, eu tenho ali o resultado de 21. Opa! Espera aí. 21 é divisível por 3. Então, se 21 é divisível por 3, 597 também é divisível por 3. Então, eu tenho que decorar quando a soma dos algarismos for divisível por 3. Ok? É fácil você saber, tudo volta lá na tabuada, né? 7 vezes 3, 21. Então, se você tem já a tabuada aqui na cabeça, você vai olhar o 21 e falar, pô, tá na tabuada de 3, mole. Então, 597 é dividido por 3. Professor, qualquer número, professor, qualquer número que tiver lá, você vai somar os algarismos. Se der um número divisível por 3, ele vai ser divisível, o número todo vai ser divisível por 3. Por 4, professor. Ele vai ser divisível por 4 quando o número formado pelos dois últimos algarismos for divisível por 4. Deixa eu explicar isso com calma. Vamos pegar um número aqui. 2.536. Quais são os dois últimos algarismos? 36. 2.536 é divisível por 4? Quais são os dois últimos algarismos? 36. 36 é divisível por 4? 4 vezes 9 é 36. Então, 2.536 também é divisível por 4. Também vai ser divisível por 4 se terminar em 00, ok? 100, 1.000, 10.000 ou 2.500. Terminou em 00, também é divisível por 4. Por 5 é o mais fácil. Quando o número é divisível por 5? Quando o último algarismo for 0, 5. Né? Lembra a tabuada de 5? 5, 10, 15, 20, 25... 30, 35, 40, 45, 50. Então, terminou em 0, 5, é divisível por 5. 6. Quando o número é divisível por 6. Aí um critério de divisibilidade é interessante, quando eu uso dois critérios juntos. O número ele vai ser divisível por 6 quando ele for por 2, quando ele for par, e por 3 simultaneamente. O que seria simultaneamente, professor? Ao mesmo tempo. Então, se o número é divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo, se o último algarismo for 0, 2, 4, 6 e 8,
e a soma dos algarismos estiver na tabuada de 3, se ele tiver esses dois critérios, ele também é divisível por 6. Ou seja, ele tem que ser divisível por 3, tem que ser par. Pulo 7, vamos direto para o 8. O do 8, gente, para aí para vocês copiarem aí os critérios de divisibilidade, tá? O do 8 é parecido com o do 4, só que o divisível por 4, eu olho os dois últimos algarismos. Quando o número for divisível por 8, eu vou olhar os 3 últimos algarismos e dividir por 8. Pô, professor, vai dar muito trabalho, eu vou dividir por 8. Mas é melhor você dividir os 3 últimos, formar o número com os 3 últimos algarismos, do que você pegar aquele número imenso e dividir ele todo por 8. Vai dar mais trabalho. Então, por 8, você vai ter que terminar em 0, 0, 0, ou os 3 últimos algarismos ser divisível por 8. Não tem opção. O de 9, professor. O de 9 é igual ao de 3. A soma dos algarismos tem que ser divisível por 9. Eu vou somar, tem que ser divisível por 9. Tipo, aquele número lá de 3 deu 21. 21 não é por 9. Teria que ser 9, 18, 27. Então, aquele não era por 9, mas era por 3. Tá? E para ser por 9, tem que somar os algarismos e ser divisível por 9. Por 10, terminar em 0, qualquer número que o último algarismo for 0 é divisível por 10. E em seguida, tipo assim, por 12, por 15, por 20. São critérios que nós somamos igual nós fazemos com o 6. Simultaneamente por 2 números. Então, teria que, por 12, teria que ser divisível por 3 e por 4 ao mesmo tempo. Por 15, teria que ser divisível por 5 e por 3 ao mesmo tempo. Então, eu quero que vocês decorem até o 10. Já está de bom tamanho. Se você decorar o divisível por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7, por 8, por 9 e por 10, esses 8 critérios de divisibilidade, já estou bem satisfeito, tá? Então, você vai fazer qualquer prova, vai fazer qualquer concurso sabendo esses 8 critérios de divisibilidade. Professor, e se perguntar outro critério de divisibilidade? Você já sabe qual é a definição. Pega ele, divide pelo número que está perguntando e se o resultado for 0, é divisível. Se tiver outro resto, se o resto for 0, é divisível. Se der outro resto, não é divisível pelo número, ok? Gente, foi muito bom, tá? Eu espero que tenha ajudado. Esse tipo de vídeo não vai dar para ver só uma vez e entender. Você vai ter que ver uma vez, talvez parar no meio, múltiplos e divisores. Depois você vai voltar e ver só o critério de divisibilidade, tá? É um processo, eu estou falando bem rápido, mas você tem a facilidade de você dar uma pausa, parar o vídeo, anotar, prestar atenção, voltar, ver de novo, entendi, não entendi, deixar um comentário, professor, não entendi, eu vou estar entrando, vou estar respondendo o comentário de vocês, ok? Fique com Deus, até a próxima aula aí, tchau, tchau.